E dando continuidade às nossas aulas sobre grupos sanguíneos, hoje vamos falar sobre o sistema RH. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas, hoje falaremos sobre o fator RH. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às matérias aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercícios de fixação com correção automática para vocês. Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. E é o seguinte, na última aula nós entendemos todo o sistema ABO. Hoje nós vamos entender a interação também do fator RH, né, dentro desse sistema. Será que ele vai interferir em alguma coisa? Vamos entender. É o seguinte, o fator RH é o nome dado a uma molécula, tá certo? Que pode estar presente ou não na hemácia de alguns indivíduos. As pessoas que têm presente esta molécula, que é a proteína D, elas são consideradas pessoas RH positivo, tá ok? Em certas situações, essa molécula ela pode atuar como antígeno e vai induzir, então, a produção dos anticorpos, que são os anti-RH, no organismo das pessoas, então, que não apresentam esse fator. Até aqui tá de boa, né? E é o seguinte, por que tem esse nome, fator RH? Vamos entender. O nome foi dado porque encontraram essa proteína diferente no sangue dos macacos rhesus. Então, pegou-se aqui as duas primeiras letras do nome rhesus, tá certo? Então, ficou conhecido como fator RH. E são justamente esses carinhas dos macacos rhesus, tá bom? Olha só, e eles observaram que essa proteína também vai estar presente, né, no sangue de algumas pessoas. Ou não, né? Então, por isso, algumas pessoas têm fator RH positivo e outras fator RH negativo, que significa que não tem. E essa molécula é a proteína D. Por isso que se você vir algum cruzamento, pode vir com a letra D nesse cruzamento, tá ok? Vamos entender. Aqui nós temos uma pessoa com um fator RH presente, então fator RH positivo. E os genótipos que vão, então, dar origem, então, que vão permitir com que ocorra a presença desse fator, é o genótipo homozigoto dominante e heterozigoto. Então, é dominante, tá certo? E aí nós temos a proteína D. Agora, uma pessoa com RH negativo tem esse fator ausente, ou seja, não existe essa proteína D presente na hemácia desse indivíduo. E esse indivíduo, ele é homozigoto recessivo, tá certo? Então, este é o genótipo. Se nós observarmos, então, os fenótipos e os genótipos, nós vamos ter RH positivo, os genótipos, então, homozigoto dominantes ou heterozigotos. E o RH negativo, nós vamos ter homozigoto recessivo. Então, eu coloquei o D aqui, foi de propósito, para vocês verem, né? Que pode ter aí tanto R como D, representando os genótipos. Beleza? Qualquer dúvida, você já sabe, né? Deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo todos vocês. Continuando, vamos entender. Na aula passada, nós entendemos a regra de transfusão sanguínea, levando em consideração apenas o sistema ABO. Hoje nós vamos entender, então, a regra da transfusão segundo o fator RH. Beleza? Vamos lá. O fator RH
uma pessoa com fator RH positivo doa para outra pessoa com RH positivo. Uma pessoa com RH negativo doa para a pessoa RH negativo. E a pessoa RH negativo também pode doar para a pessoa RH positivo. Agora, a pessoa com RH positivo não pode doar para uma pessoa RH negativo, porque senão vai acontecer a formação, ele vai se portar como antígeno e vai acontecer a formação dos anticorpos anti-RH. Beleza? Olha só, pergunta, tá? Quem são os verdadeiros doadores e receptores universais, então? Nós entendemos na aula passada que o O doa para todos e o AB recebe de todos. Então, nós já sabemos que, de acordo com o sistema ABO, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Recebe de todos. Agora, levando em consideração o fator RH, nós sabemos que o negativo doa para todos, mas ele não recebe de todos. Então, o doador universal é o O negativo. Agora, levando em consideração, então, o sistema BO e o fator RH, o AB positivo vai ser o receptor universal. Beleza? Anota isso aí. Tranquilo? De boa? E é o seguinte, pessoal, antes de continuarmos essa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. Com apenas R$1 por mês, você se torna patrocinador aqui do canal e tem algumas vantagens. Então, se você quer saber quais são essas vantagens, entra nesse link que está aí embaixo, tá certo? Vá lá e dê uma lida no site Apoia-se e veja lá quais as vantagens de ser um patrocinador. E além daquelas vantagens que estão lá, eu vou lá dar uma remodelada, você ainda vai ter mais vantagens ainda. Então não perca tempo. Faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal. Tranquilo? Recado dado, continuando a aula. Bem, pessoal, e agora nós vamos aprender a fazer a tipagem sanguínea, né? Quando você chega aí no ensino médio e tal, o professor fala assim, pessoal, vamos lá para o laboratório que eu vou ensinar para vocês como fazer a tipagem sanguínea. Chega lá no laboratório, o professor pega uma lanceta, vai ali, fura o dedo do aluno, coloca 3 gotinhas de sangue na lâmina. Beleza. Aí ele vai e pega o anti-A, o anti-B e o anti-D. Ele pega esses 3 reagentes e pinga a gotinha do anti-A na primeira gota, a do anti-B na segunda e a do anti-D na terceira gota de sangue. Percebam que lá na nossa primeira gotinha de sangue houve a aglutinação. Se você pingou o anti-A naquela gotinha e ela aglutinou, significa que aquele sangue é o sangue do tipo A. Agora, se você pingou AB, não aglutinou, AD não aglutinou, significa então que o sangue é negativo, tá? No anti-D. E o anti-B não aglutinou, então não é sangue B. Então aqui nós temos o sangue A negativo. Agora, quando eu pego mais 3 gotinhas de sangue de outra pessoa, pingo só o anti-B aglutina, então eu tenho sangue B negativo. Se eu pegar mais outra pessoa, mais 3 gotinhas e aglutinar o A e o B, eu tenho um sangue AB negativo. Se eu pingar as 3 gotinhas de outro sangue, não aglutinar nem o anti-A nem o anti-B, mas aglutinar o anti-D, eu vou ter então um sangue O positivo. Se eu pingar as 3 e nenhuma aglutinar, aí eu vou ter o sangue O negativo. Entendeu? Então, pingou o anti-A, coagulou, o sangue é A. Pingou o anti-B, coagulou, o sangue é B. Pingou o anti-D, coagulou, é positivo para o fator RH.
Tranquilo? Agora eu vou mostrar umas lâminas reais aqui para vocês verem como ocorre a reação de aglutinação. Nesse caso aqui, percebam que foi pingado lá, houve uma reação extrema de aglutinação lá, e aqui no último aglutinou também. Então eu tenho um A positivo. Aqui no segundo, ó, aglutinou só o primeiro. Então eu tenho um A negativo. Aqui, aglutinou apenas o segundo e o terceiro, né? O anti-B e o anti-D. Então eu tenho um B positivo. Nessa outra lâmina aqui, aglutinou apenas o último. Então eu tenho um O positivo. Agora, nessa outra lâmina, não aglutinou nenhum. Se nenhum aglutinou, eu tenho sangue O negativo, doador universal. Agora, nesse último exemplo aqui, aglutinou tudo, então eu tenho um AB positivo, que significa que esse carinha é o receptor universal. Beleza? Tranquilo, gente? Olha só, qualquer dúvida, gente, deixem nos comentários, combinado? Tranquilo? Bem, pessoal, e agora nós vamos falar da eritroblastose fetal. Isso mesmo. Por que eu vou falar dessa doença? Porque isso pode ser cobrado de vocês em vestibular, em Enem, tá certo? E pode ter certeza, é bastante cobrada. A eritroblastose fetal, quase errei, tá? É também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido ou doença de Rezos, tá? Por quê? Porque o que vai interferir nesse caso aqui é o fator RH, tá certo? Não importa sistema BO, é o fator RH. Presta atenção aqui. É uma alteração que geralmente ocorre no bebê de uma segunda gestação, tá? Olha aqui, quando a grávida possui RH negativo e teve na primeira gravidez um bebê com RH positivo, sem ter realizado o tratamento com imunoglobulinas. Presta atenção então. Mamãe RH negativo, bebê RH positivo. Beleza? Primeira gestação, de boa na lagoa. Agora, na segunda gestação é que pode vir um problema. Por que que aqui está escrito? É uma alteração que geralmente ocorre no bebê de uma segunda gestação. Porque a grávida pode ser sensibilizada de outras formas, não apenas com a gravidez. Vou explicar para vocês aqui. Bem, então vocês vão entender aqui. Eu tenho a mamãe RH negativo e o papai RH positivo, certo? Então presta atenção aqui. Nós temos aqui então um heredograma que nós aprendemos nas aulas passadas. Você assistiu essa aula? Não? Se não assistiu, eu vou deixar aqui um link e vou deixar também na descrição do vídeo, caso você não esteja assistindo pelo YouTube. Tá certo? Vou deixar aí na descrição também o link para você assistir essa aula e entender o que é esse tal de heredograma. Vamos lá. Aqui nós temos mamães, nos dois casos RH negativo, e temos os papais, né, que serão RHs positivos. Naquele primeiro casal, eu tenho um papai que ele é homozigoto dominante. Então, é claro, é óbvio que a criança vai ser RH positivo. E aqui eu tenho um papai que é heterozigoto, tá? Então, no primeiro casal é 100% de chance da criança vir RH positivo. Agora, quando nós falamos de um casal onde o papai é heterozigoto, aí nós temos 50% de chance de vir RH positivo e temos 50% de chance de vir a ser RH negativo. Beleza? É só você fazer o cruzamento aí no quadrinho de Punnett. Não tem erro, gente. Então é só você pegar esses dois aqui e fazer ali o quadrinho. Você vai chegar justamente nessa conclusão. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Então mamãe já sabemos que é negativo e papai positivo. Veio o primeiro parto desta mamãe. Tá? Nesse caso, ela foi sensibilizada através desse primeiro parto.
Então, o bebezinho veio RH positivo. O contato com o sangue do bebê vai sensibilizar essa mamãe. Então, a mamãe agora está sensibilizada, ok? Aí, beleza, acontece o seguinte, a mamãe, então, resolveu ter outro bebê e foi acontecer o segundo parto. O papai é positivo, como nós vimos. Então, a mamãe aqui é RH negativo, teve outro bebê com RH positivo. Essa mamãe já estava sensibilizada daquele parto anterior. Com isso, nós tivemos a formação dos anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH vão migrar para o sangue do feto e, com isso, vão destruir as hemácias. Então, quando isso acontece, nós temos a eritroblastose fetal. É isso que é a eritroblastose fetal. Entenderam? De boa? Aí, continuando então. Eu falei com vocês que a mamãe poderia ser sensibilizada, né, de outras formas, não apenas no primeiro parto. Então, presta atenção aqui. Nós temos a mamãe RH negativa, a mulher, né? Ela não está esperando baby, nem nada e tal. E ela recebe uma seringa com sangue RH positivo, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu, foi injetado nela uma agulha que estava suja com sangue RH positivo. Vai sensibilizar ela. Outra coisa, transfusão errônea de sangue RH positivo. Também vai sensibilizar ela e vai começar a produzir os anticorpos. Qual que é a outra opção? O parto anterior, né? O bebê RH positivo, o contato do sangue ali do bebê na hora do parto com a mamãe vai sensibilizar. Então, nós temos diversas possibilidades para sensibilização, né? E aqui eu mostrei para vocês duas que podem acontecer. A mulher, antes do primeiro parto, pode ter sido sensibilizada e não sabe, né? Então, mamães ficarem muito atentas. Porque se aconteceu a sensibilização, mesmo no primeiro parto, tá? Pode acontecer a eritroblastose fetal. Mas aqui nesse caso, então, essa mulher está sensibilizada, veio a gravidez. Então, o feto RH positivo, eritroblastose fetal. Mesmo na primeira gravidez já. Certo? Agora, na segunda, pode ser por causa da primeira gravidez. Aí sim, beleza? Então, se vier numa prova, a possibilidade da mamãe ser sensibilizada sem ser através do primeiro parto, tem sim, tá? Resumindo, então, a eritroblastose fetal. Essa imagem que resume tudo. Primeira gravidez, tem o bebê, né? O contato, então, do sangue do bebê com a mamãe faz com que ela produza, então, aí os anticorpos. Na segunda gravidez, esses anticorpos vão para se deslocar para o feto e vão atacar o bebê, tá certo? Vai destruir as hemácias dele. E o que é que isso pode causar no recém-nascido? Olha só, anemia grave, doenças neurológicas, doenças cardiorrespiratórias e até o óbito, tá certo? Muitas vezes ocorre óbito, tá? E tem tratamento? Tem. A substituição total do sangue do recém-nascido para o sangue RH negativo compatível. Então, observa o sistema ABO do bebê e coloca um sangue observando o sistema ABO, porém com RH negativo. Viu? E como eu previno, professor? Presta atenção. O casal deve saber o seu tipo de RH, primeira coisa. Realização dos exames pré-natais, muitíssimo importante, tá? Façam todos os exames, viu, mamães? Outra coisa, utilização do soro específico no organismo materno. Então, teve o primeiro parto, né? Bebê RH negativo, você vai utilizar o soro com a imunoglobulina. Para que serve? Esse soro, ele vai conter o anti-RH que vai destruir as hemácias do filho
que entrar em contato com o organismo da mãe. Desta forma, a mamãe não será sensibilizada e vai poder ter o próximo baby normalmente, sem problema nenhum. Neste caso, a mulher poderá engravidar novamente. Beleza? De boa? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E se não for inscrito no canal, se ainda não inscreveu durante o vídeo, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, beleza? Olha só, continua aqui no vídeo, que vão aparecer aqui 2 vídeos para você continuar os seus estudos, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!